E se você tivesse apenas 10 segundos para agir antes que seu coração parasse de vez? Pode parecer exagero, mas essa é a realidade para milhares de pessoas todos os dias. Um infarto não avisa com antecedência. Ele chega de forma súbita, silenciosa e muitas vezes fatal. E o pior, isso costuma acontecer dentro de casa, quando ninguém está por perto para ajudar. As doenças cardiovasculares continuam sendo a principal causa de morte entre pessoas acima dos 60 anos no Brasil e em todo o mundo. Pressão alta, colesterol, diabetes, sedentarismo e estresse acumulado ao longo da vida formam uma combinação perigosa. E mesmo quem parece saudável pode ser pego de surpresa. Eu sou especialista em cardiologia e venho há mais de 30 anos cuidando de pacientes com problemas no coração. Mas hoje, estou aqui para falar com você não só como profissional da saúde, mas como alguém que já viveu, na pele, o que é sentir o coração falhar e ter que reagir sozinho. Por isso, neste vídeo, eu vou te mostrar 5 técnicas de emergência que qualquer pessoa pode aplicar sozinha, mesmo sem ajuda médica imediata, mesmo que não consiga falar e mesmo que o corpo esteja à beira do colapso. Essas técnicas são baseadas em conhecimento médico, apoiadas por estudos internacionais e utilizadas por pacientes reais que sobreviveram a situações extremas. E tem uma delas que quase ninguém conhece, mas que tem o poder de reativar o coração em segundos. Quer saber qual é? Então continue comigo até o fim. Agora sim, vamos direto ao que interessa. Agora, eu vou te apresentar, uma a uma, as 5 técnicas que podem salvar sua vida se você tiver um infarto estando sozinho. Preste atenção. Em cada detalhe, elas são simples, mas precisam ser feitas do jeito certo. Técnica 1. Mastigar aspirina. Afina o sangue e ganha tempo até o socorro. A primeira coisa que você precisa fazer ao sentir os sinais iniciais de um infarto, aquela dor intensa no centro do peito, dificuldade para respirar, sensação de opressão, tontura ou formigamento no braço esquerdo, não envolve nenhum aparelho, nem exige força física. Envolve algo que provavelmente você tem em casa, uma aspirina. Pouca gente sabe, mas esse comprimido simples, mastigado no momento certo, pode literalmente salvar sua vida. A aspirina, ou ácido acetilsalicílico, tem um poderoso efeito anticoagulante. Quando ocorre um infarto, geralmente é porque uma placa de gordura se rompeu dentro de uma artéria e formou um coágulo, bloqueando a passagem do sangue para o coração. Quanto mais tempo essa artéria permanecer bloqueada, maior o dano ao músculo cardíaco. Mastigar uma aspirina imediatamente ajuda a afinar o sangue, dificultando a formação do coágulo e permitindo que uma parte do fluxo continue. Esse simples gesto pode reduzir a gravidade do infarto e aumentar significativamente suas chances de sobreviver até que a equipe médica chegue. Mas há um detalhe crucial. Não basta engolir. É fundamental mastigar a aspirina. Ao mastigar, a absorção do medicamento é muito mais rápida, a substância entra na corrente sanguínea diretamente pela mucosa da boca, sem precisar passar pelo estômago. Isso faz com que os efeitos apareçam em questão de minutos. Não há tempo a perder quando o coração está sofrendo. Sempre oriento meus pacientes a manterem uma aspirina de 300 mg por perto, na bolsa, na carteira, na mesa de cabeceira. Ela deve estar separada, acessível e de preferência identificada como uso em emergência cardíaca. Em caso de suspeita de infarto, mastigue imediatamente, mesmo antes de ligar para o resgate, se estiver em condições para isso. Claro, essa técnica não é para todos. Se você tem alergia conhecida à aspirina, sangramentos gástricos graves, ou já foi orientado por seu médico a não usá-la, siga essa orientação. Mas para a maioria das pessoas acima de 40 anos, especialmente com histórico de pressão alta, colesterol ou diabetes, ter uma aspirina por perto pode ser tão importante quanto ter um extintor de incêndio em casa. Lembro com clareza de João, 58 anos, um paciente que atendi há alguns anos. Estava sozinho em casa quando sentiu uma forte dor no peito. Começou a suar frio, sentiu o braço esquerdo formigar e percebeu que sua visão estava turva. Ele ficou paralisado por alguns segundos,
Mas então lembrou das consultas que tivemos. Lembrou que mantinha uma aspirina no armário da cozinha. Mesmo com o corpo fraco, foi até lá. Pegou o comprimido e mastigou. Ligou para o resgate. Quando chegou ao hospital, o infarto foi confirmado, mas os médicos disseram que ele havia agido de forma exemplar. O dano ao coração foi mínimo e ele se recuperou completamente. Essa é a força do conhecimento aplicado na hora certa. Uma aspirina comum, tomada de forma correta, pode ser o que separa a vida da morte em uma situação crítica. E o mais incrível, está ao alcance de quase todo mundo. Agora que você já sabe o primeiro passo para se proteger, vamos avançar para a próxima técnica. Ela não envolve nenhum medicamento, apenas a posição certa do seu corpo e a maneira como você respira. Simples, eficaz e acessível a todos. Técnica 2. Deitar de costas e elevar as pernas. Melhora a circulação e estabiliza o corpo. Uma das reações mais comuns de quem começa a sentir os sintomas de um infarto é tentar ficar de pé, andar pela casa, procurar ajuda ou até mesmo se manter sentado esperando melhorar. Mas essa atitude pode ser extremamente perigosa. Quando o coração começa a falhar, o fluxo sanguíneo para o cérebro pode ser comprometido, levando rapidamente à perda de consciência. Por isso, a segunda técnica que ensino aos meus pacientes é direta, simples e pode ser feita por qualquer pessoa. Deite-se de costas e eleve as pernas. Ao deitar-se completamente no chão, com as costas apoiadas, você evita quedas perigosas caso desmaie. Isso por si só já reduz o risco de traumatismos na cabeça ou fraturas, mas o mais importante está nas pernas. Ao elevá-las cerca de 20 a 30 centímetros, você favorece o retorno do sangue das extremidades inferiores para o centro do corpo, ajudando a manter a pressão arterial e garantindo que mais sangue e oxigênio cheguem ao cérebro e ao coração, justamente nos minutos mais críticos. Essa técnica é utilizada inclusive por paramédicos em situações de emergência, principalmente quando há suspeita de choque circulatório. Mas você não precisa esperar que alguém faça isso por você. Se estiver consciente e com algum controle motor, deite-se no chão o mais rápido possível, respire profundamente e coloque as pernas apoiadas em uma cadeira, na parede ou sobre uma almofada alta. Inspire lentamente pelo nariz, segure o ar por 2 segundos e expire pela boca. Essa respiração consciente ajuda a reduzir o pânico, desacelerar a frequência cardíaca e manter a oxigenação mais estável. Uma vez, acompanhei o caso de Marisa, uma mulher de 64 anos, muito ativa, mas com histórico familiar de problemas cardíacos. Ela me contou que, em uma manhã tranquila, sentiu um aperto estranho no peito e uma tontura repentina. Ao tentar se levantar para buscar o celular, suas pernas fraquejaram. Lembrou-se então de uma aula que assistiu comigo, onde eu dizia: se sentir que vai cair, caia com segurança. Ela se deitou no tapete da sala, ergueu as pernas apoiando os calcanhares no sofá e começou a respirar profundamente, como eu havia ensinado. Conseguiu acalmar os batimentos, teve tempo de ligar para o resgate e foi socorrida a tempo, com diagnóstico de angina instável. O que mais me impressiona é como atitudes tão simples podem gerar resultados tão significativos. Deitar e elevar as pernas não cura um infarto, mas pode evitar uma queda fatal, preservar o fluxo cerebral e dar ao seu corpo os segundos que ele precisa para sobreviver, até que a ajuda chegue. A próxima técnica vai ainda mais longe. Ela utiliza o seu próprio corpo para criar um estímulo interno que pode, em alguns casos, restaurar o ritmo do coração. E você pode fazê-la em pé ou sentado, mesmo que esteja sozinho. Vamos em frente. Técnica 3. Tossir com força e ritmo. Estimula o coração e restaura o ritmo. Essa técnica surpreende muita gente, porque parece simples demais para ser eficaz. Mas a verdade é que tossir, quando feito da forma certa e no momento certo, pode ajudar a manter o coração batendo, mesmo quando ele começa a falhar. Eu já vi isso funcionar na prática, e também já usei comigo mesmo.
A técnica é chamada de tosse terapêutica ou tosse ritmada. Funciona como um estímulo interno ao coração. Quando você inspira profundamente e solta o ar em uma tosse forte e seca, o peito se contrai com força, gerando pressão no tórax e uma leve compressão no músculo cardíaco. Esse movimento mecânico pode ajudar a manter o fluxo de sangue por mais alguns segundos e, mais importante ainda, pode estimular o sistema elétrico do coração, como se fosse um pequeno choque interno. O princípio é parecido com o do desfibrilador, só que feito com o próprio corpo. A forma correta de aplicar essa técnica é muito importante. Você deve inspirar profundamente, enchendo pelo menos 80% dos pulmões. Em seguida, feche a boca, firme o abdômen e tussa com força. A tosse precisa ser intensa, seca, como um golpe curto. Não é aquela tosse leve de garganta irritada. Deve ser algo firme, com intenção. Repita a tosse a cada 2 segundos, mantendo o ritmo por até 1 minuto se necessário, mesmo que falte o ar ou doa o peito. Continue, é justamente essa pressão que pode salvar o coração. Mas atenção! Essa técnica só deve ser usada se você ainda estiver consciente e sentindo os sintomas iniciais. Se já estiver muito fraco, sem controle dos músculos, ela pode não surtir efeito e deve ser substituída por outras técnicas. Além disso, pessoas com ossos frágeis, osteoporose avançada ou lesões nas costelas devem aplicar essa técnica com cuidado para evitar fraturas. Lembro de um caso que me marcou. Um paciente chamado Otávio, de 67 anos, estava no trabalho quando começou a sentir dor no peito e visão turva. Estava sozinho na sala, sem ninguém por perto. Lembrou que em uma palestra eu havia explicado a técnica da tosse forte. Ele se levantou, respirou fundo e começou a tossir forte, de forma ritmada. Segundo ele, após algumas tosses, sentiu o coração destravar, a dor diminuiu e conseguiu pegar o celular e pedir socorro. No hospital, os médicos confirmaram que ele havia tido um infarto, mas sua ação rápida fez toda a diferença. Tossir pode parecer algo banal, mas em momentos de emergência é uma das ferramentas mais acessíveis que existem. Ela está com você onde quer que você vá, e saber usá-la corretamente pode fazer toda a diferença entre perder a consciência e continuar vivo. Agora, se o corpo já está muito fraco e a tosse não é mais possível, existe uma técnica ainda mais direta e mais ousada. Ela exige coragem e precisão, mas pode funcionar quando nada mais parece dar certo. Eu te explico na próxima etapa. Técnica 4. Golpear o centro do peito. Reinicia o coração com um estímulo físico. Essa é, sem dúvida, a técnica mais direta e intensa deste protocolo. E também uma das menos conhecidas. Quando o coração está falhando e você já não consegue tossir, gritar ou sequer respirar fundo, ainda existe uma última chance antes de desmaiar. Aplicar um golpe seco no centro do peito. Isso pode parecer radical e é. Mas quando bem feito, pode funcionar como um despertador para o sistema elétrico do coração. O princípio é o mesmo que usamos com desfibriladores. Aplicar um estímulo físico que interrompa a arritmia grave e permita que o coração volte a bater com regularidade. Só que neste caso, o golpe é feito com a sua própria mão, com controle e intencionalidade. A aplicação correta é essencial. Primeiro, feche o punho com firmeza, como se fosse bater em um saco de boxe. Localize o centro do peito, o ponto exato onde uma linha imaginária entre os mamilos se encontra. Logo acima do externo, use a parte inferior do punho, onde está o osso do dedo mínimo, e aplique um golpe seco, direto, de cima para baixo. O movimento deve ser firme, como um martelo. Não é um soco de raiva, mas um estímulo calculado. Faça uma vez por segundo. No máximo 5 ou 6 vezes. Golpes em excesso podem causar lesões, então é preciso agir com decisão, mas com controle. Essa técnica é especialmente útil nos primeiros 2 a 3 minutos após o início dos sintomas, quando o coração ainda tenta manter alguma atividade. É nesse momento que um estímulo físico pode resetar o sistema elétrico cardíaco, como um empurrão para retomar o ritmo natural. Lembro claramente de um paciente chamado Carlos,
de 72 anos, que participou de uma oficina sobre primeiros socorros cardíacos que ministrei anos atrás. Um tempo depois, ele me escreveu dizendo que estava em casa, sozinho, quando sentiu um peso súbito no peito, suor frio e uma tontura intensa. Tentou tossir, mas o corpo já não respondia. Sentia-se desmaiando. Lembrou do que eu havia ensinado. Com um pouco de força que lhe restava, fechou o punho e golpeou seu peito, exatamente como praticamos. Uma vez. Duas. Três. No quarto golpe, ele sentiu algo sacudir por dentro, como se o coração tivesse acordado. A dor aliviou. Ele conseguiu pegar o celular e chamar ajuda. Foi internado com diagnóstico de infarto agudo, mas graças àquele ato de coragem e precisão, os danos foram mínimos. Essa técnica não substitui um desfibrilador, tampouco a assistência médica, mas, quando não há nada por perto, nem pessoas, nem aparelhos, ter a coragem de agir com o próprio corpo pode ser a última barreira entre a vida e o colapso. Na próxima técnica, vamos deixar a força de lado e entrar no campo da precisão e da calma. Uma técnica inspirada na medicina tradicional, mas já estudada por centros médicos modernos. Uma simples pressão no ponto certo da mão pode estabilizar o ritmo do coração e trazer de volta o controle da respiração. Técnica 5. Pressionar o ponto ego. Estabiliza o ritmo cardíaco e acalma o corpo. Essa técnica talvez seja a mais discreta das 5, mas não subestime seu poder. Ela exige apenas 2 dedos, um pouco de precisão e alguns segundos de foco. Estamos falando do ponto EGU, um ponto de pressão localizado entre o polegar e o dedo indicador, usado há séculos pela medicina tradicional chinesa e que, nos últimos anos, também passou a ser reconhecido por estudos clínicos modernos por sua capacidade de ajudar a estabilizar o ritmo cardíaco, reduzir a ansiedade fisiológica e melhorar a oxigenação cerebral. Sempre que explico essa técnica aos meus pacientes, reforço: não é mágica, não substitui desfibriladores ou medicamentos, mas em momentos de emergência pode ser a diferença entre o pânico total e o controle do corpo. Quando aplicada corretamente, ela atua como um calmante natural, ajudando o sistema nervoso a reduzir a descarga de adrenalina, que é comum durante um infarto e pode piorar os sintomas. Para aplicar a técnica, olhe para o dorso da sua mão. Localize o espaço entre o polegar e o indicador. Com o dedo da outra mão, sinta onde os ossos desses 2 dedos se encontram. Logo ao lado do osso do indicador, existe uma pequena depressão, ali está o ponto EGU. Use o polegar oposto para pressionar esse ponto com firmeza, o suficiente para sentir uma leve dor ou incômodo. Mantenha a pressão por 5 segundos. Depois solte por 2 segundos. Repita esse ciclo durante 1 minuto por mão, alternando entre a esquerda e a direita. Essa pressão estimula terminações nervosas ligadas ao sistema parasimpático, que ajuda a reduzir os batimentos cardíacos acelerados, estabilizar a pressão arterial e trazer uma sensação de calma e foco, exatamente o que o corpo precisa durante uma crise cardíaca. Lembro de um caso que me marcou. Dona Eliane, 69 anos, hipertensa e ansiosa, me contou que certa vez, ao sentir uma pressão súbita no peito e falta de ar, começou a entrar em desespero. Estava sozinha e com medo de desmaiar. Lembrou-se da técnica do ponto EGU que eu havia demonstrado em uma consulta. Sentou-se. Pressionou o ponto com firmeza, enquanto respirava lentamente. Aos poucos, sentiu que o coração desacelerava, a visão clareava e a respiração se estabilizava. Com isso, teve tempo e clareza mental para ligar para o serviço de emergência. Chegou ao hospital consciente e hoje me agradece por ter aprendido aquela técnica tão simples, mas que, segundo ela, fez toda a diferença. Essa técnica é especialmente útil em fases iniciais do infarto, quando os sintomas se confundem com crise de ansiedade, ou quando o corpo começa a entrar em colapso emocional. E o melhor, pode ser feita em silêncio, mesmo sem conseguir falar ou se mover muito. Tudo o que você precisa é saber onde pressionar e manter a mente firme no meio do caos.
Agora que você conheceu as 5 técnicas principais, é hora de revisar tudo e entender como aplicá-las com responsabilidade. E, mais importante, o que fazer após sobreviver ao momento crítico, porque salvar a vida é só o primeiro passo. Vamos à conclusão. Agora que você já conhece as 5 técnicas que podem salvar sua vida em caso de infarto estando sozinho, é hora de recapitular e gravar cada uma delas na sua memória. Técnica 1. Mastigar uma aspirina de 300 mg. Assim que surgirem os primeiros sintomas, ela afina o sangue e reduz os danos ao coração. Técnica 2. Deitar-se de costas e elevar as pernas melhora a circulação e estabiliza o corpo. Técnica 3. Tossir com força e ritmo ajuda a estimular o coração e pode restaurar o batimento. Técnica 4. Golpear o centro do peito com o punho, um estímulo físico direto que pode reiniciar o ritmo cardíaco. Técnica 5. Pressionar o ponto EGU, uma ação sutil, mas poderosa, para acalmar o corpo e manter o controle até que a ajuda chegue. Cada uma dessas ações pode ser feita em menos de 10 segundos, e cada segundo conta. São técnicas simples, acessíveis e que já salvaram vidas. Elas não substituem atendimento médico, mas dão tempo. E às vezes, esse tempo é tudo o que você precisa. Compartilhe esse conhecimento com quem você ama. Pratique. Fale sobre isso na sua casa, com vizinhos, com colegas de trabalho. Ensine, porque o dia que alguém ao seu lado precisar ou até você mesmo você não vai pensar, vai agir. Lembre-se, não viva com medo de um infarto. Viva com preparo, com consciência e com atitude. Cuidar do coração não é apenas tomar remédio ou fazer exames. É saber como reagir quando ele mais precisa de você. Você não precisa ser médico para salvar uma vida. Precisa estar pronto